Ô Sandro, tenho 25 anos de casada, 3 filhos. Houve um período difícil e resultou em uma traição. Tenho um amante. Sou trabalhadora e palestrante espírita. Sinto-me muito culpada, mas estou resolvida a terminar esse caso e recomeçar o meu casamento. Mas não sei como me perdoar. É possível? Bom, o auto-perdão, ele é essencial para que a gente possa construir o que a gente chama de perdão. Claro que não é fácil dizer o que ela disse aqui, mesmo sem se identificar, eu imagino como a pessoa está se sentindo agora. E aí a pergunta que eu faria para todos nós que ouvimos isso, né? Quem de nós pode julgar? Esse desconforto que ela está sentindo, ele vai parar quando ela decidir, né? Porque a grande questão é, quando a gente fica no meio entre um casamento e um relacionamento fora desse casamento, a gente fica no inferno. A verdade é essa. Porque quando a gente já conhece um pouco do Evangelho, a gente não consegue ficar bem com isso. Só que o objetivo do Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus não se sinta culpada e se puna, não. Sabe? É aquilo que Joana de Ângeles muito apropriadamente nos diz: troque culpa por responsabilidade. Né? Então, tenha responsabilidade sobre o evento, comece a se assenhorar do evento, porque no caso do relacionamento extraconjugal, e aí eu falo como terapeuta agora, acontece uma coisa que eu percebi no discurso dos pacientes, que eu chamo de economia emocional pouco inteligente. De que modo? Então eu tenho, sei lá, eu vou sair com um amante ou com um amante, vou ter 3, 4 horas de um relacionamento num hotel, num motel, enfim, onde quer que seja, e depois uma semana de tortura, de culpa, medo de que aconteça alguma coisa com a família. Geralmente a pessoa acha que vai acontecer uma desgraça com o filho, que ele vai ser punido por causa do erro da mãe ou do pai. Então você fica pensando, então eu troco 3 horas de prazer por 5 dias de tortura? A economia não está muito legal. Então, do ponto de vista econômico, emocional, né, De Luca, não está tão bom. Agora, é preciso você avaliar concretamente para que casamento você quer voltar. Porque se voltar para o mesmo casamento, você vai ficar vulnerável para um outro caso extraconjugal. Então você tem que voltar com um objetivo real de construir outro casamento. Agora, de que modo? Pensando assim, não, eu vou tomar iniciativas para a construção desse novo relacionamento e não ficar sempre esperando que o outro faça isso. Porque muito comumente a gente tem uma ideia falsa no relacionamento afetivo que o cônjuge lê a mente da gente. A gente tem um monte de queixa, não comunica e quer que a pessoa perceba sem que a gente diga. Sabe? Então, é essencial num casamento que você brigue. Que você diga, não estou gostando disso. Quando você não dá cartão amarelo, você dá cartão vermelho. Então é importante que você se queixe. É claro que você tem que ter, quando puder, porque nem sempre a gente consegue se queixar com maturidade. A gente tem hora que se descompensa mesmo e faz parte. Mas é importante que a pessoa aponte para o outro. Isso aqui não está funcionando, eu não estou me sentindo bem. Você tem que pensar assim, o que aconteceu neste meu casamento para que eu ficasse tão vulnerável e carente a ponto de imaginar que ia ter esse afeto fora dele? Ter percebido que não encontrei. Obviamente deve estar tendo algum problema aí na área da sexualidade também. Então assim, o que eu quero buscar de volta? Então eu tenho que voltar para essa relação com disposição de transformar. Aí uma das coisas que ajuda muito é você começar a pedir a Deus para lhe ajudar a se libertar desse relacionamento. Porque não pense que você fez essa pergunta, amanhã, se essa pessoa ligar, você não vai sair com ela não. Vai. Por quê? Porque existe um certo prazer nisso. Então, uma das coisas que a gente tem que ser franco com Deus é assim, Pai, é o seguinte, eu gosto, mas não está sendo bom. Não é bom para mim, não é bom com a pessoa, não é bom com o outro. Enfim, essa economia aqui, 3 pessoas não estão bem, não estão felizes nisso aqui. Então me ajuda a sair disso. A gente tem que ser bem franco com Deus, porque primeiro Deus já sabe. Ele já sabe. Mas é tão importante, né, Ana? Deus já sabe. Então é importante dizer, olha, sabe, eu vi relato de pessoas que, por exemplo, com dependências e vícios, que elas só conseguiram começar o processo de cura quando elas chegassem assim, por que você faz isso? Porque eu adoro tomar cachaça. E pronto, agora você começou a
a processar a sua cura, porque você está admitindo que isso lhe dá um prazer que depois lhe traz muita dor. Mas enquanto você fica no politicamente correto, não, eu não devia estar fazendo isso, se não devia, não estaria, né? Se está é porque existe algum tipo de ganho. Agora, é um pequeno ganho para muito prejuízo. Então você confessa para Deus. O que é fantástico em confessar para Deus, gente? É que Deus, Ele é misericordioso. Você imagina se essa pessoa chega no centro espírita e conta no atendimento fraterno que está traindo o marido. O que acontece com essa pessoa? Provavelmente aqui escutou, não tem maturidade emocional, vai contar a alguém e ela é cortada da atividade. Como se punir você no trabalho do bem fosse lhe corrigir. Porque se fosse para pessoas perfeitas falar de Jesus, eu estaria mudo. E ninguém aqui estava falando. Essa é que é a verdade. Então é exatamente nessa imperfeição e na insistência de, apesar dessa imperfeição, continuar falando do Mestre, que a gente consegue construir com escala de virtudes. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz num combate à má inclinação. Ou seja, a gente é tudo com má inclinação aqui. Tudo alminha doente. Agora, primeira coisa, diagnóstico. Então ela reconhece, agora ela precisa olhar para ela com a misericórdia que Deus olha. A misericórdia que Deus olha é assim, minha filha, eu entendo, mas não está funcionando, percebeu que não é assim que funciona? Então vamos lá, vou te ajudar a sair dessa. Ou você reconstrói essa relação, você chega e diz assim, não dá, a gente tentou, vamos seguir, e aí você tenta com outra pessoa, mas ficar assim nesse jogo é muito doloroso. Você observa que só quem não sente culpa num processo de traição conjugal é quem não tem um mínimo de consciência espiritual. Geralmente essas pessoas não só não sentem culpa, como acham que são tops. Pego 3, 4, conta com gosto. Uma coisa ridícula, né? Eu lembro que uma vez teve uma pessoa que chegou para mim, De Luca, querendo me convencer que a doutrina espírita era poligâmica. Eu disse, rapaz, se você é um cachorro, você faz o seguinte, você assuma isso, mas não quer dizer que a doutrina espírita é, não. Né? Que ele tinha 3 ou 4 relações afetivas fora do casamento e contava com gosto. Assim, você acha que ser homem, e um homem capaz é um homem que conquista várias mulheres no fim de semana? Ele disse, não, um homem capaz é aquele que conquista a mesma vários dias da vida. Esse é um homem capaz. Essa é uma pessoa capaz. Quando a gente conquista na oscilação, que a gente faz raiva um ao outro, a gente briga um com o outro, briga por causa de clima de ar-condicionado, o que você imaginar, a gente briga, mas está lá junto. Essa é a conquista. Então, para essa nossa irmã, primeira coisa, olhar para si com a misericórdia que Deus tem, ter cuidado para quem conta isso, só conte para alguém que vai lhe ajudar e não quem vai lhe prejudicar, e peça a Deus agora ajuda para que você decida para que casamento você quer voltar e que casamento você quer construir com maturidade, tá bom? Obrigada. Só uma coisinha que eu queria acrescentar. A gente leva para o casamento muitas necessidades da nossa vida anterior. Assim, não estou falando de outra encarnação, né? Dessa mesmo. A gente espera do nosso parceiro, da nossa parceira, que supram as nossas necessidades de menino ou de menina. Então a gente precisa, nesse exame, para que casamento eu quero voltar, eu preciso voltar como gente grande. Voltar como gente grande gente grande comunica aquilo que precisa e pode suportar se o outro não pode suprir. E se não for possível para mim, né, se não for possível ficar com essa falta, eu preciso então buscar outros caminhos de suprir isso, né? Então, a gente pode, sei lá, buscar muitos caminhos para isso, mas é muito importante quando a gente pensa para que eu quero voltar, que quem está voltando não é uma menina nem é um menino, quem está voltando é um adulto, né? Então, a gente precisa ter clareza que casamento, para dar certo, ele tem que ser à segunda vista, porque a primeira vista do casamento são repetições das nossas faltas. A gente precisa se encontrar com essas faltas. Né? Por isso que a gente quer tanto um casamento que o outro adivinha tudo que a gente quer. Isso é relação de criança. Os adultos adivinham que uma criança precisa, e olha que a gente erra essa adivinhação. E num casamento não dá para ser na adivinhação. Precisa ser na conversa, não é na fala, né? Na conversa.
favor. Por favor. Casamento do assunto, né? Dentro daquelas alternativas que o Rossandro propôs à nossa irmã, que casamento ela precisa escolher agora, eu queria aumentar uma alternativa, ou pelo menos uma condição básica. O primeiro casamento que talvez ela precise realizar e voltar é o casamento consigo mesma, né? Enquanto ela não estiver casada consigo mesma, estar em paz com ela, sem carências, expectativas exageradas em relação ao outro, expectativas que em primeiro momento deveriam ser cumpridas e atendidas por ela mesma, nós não podemos estar casados com outro. Então eu sempre costumo fazer essa reflexão. E aí eu proponho aqui, por exemplo, a gente se casaria com a gente? Você levaria você para o altar? Levante a mão que sim. É o primeiro passo.